Chamo Manuel Rodrigues, é hábito tratarem por necas e nasci na freguesia das Colmeias em 17 de outubro, mas fui registado no dia 20 de 1939. E os seus pais eram de Leiria? Os meus pais eram das Colmeias também. E onde é que fez a escola? Onde é que foi a escola? Olha, a escola fiz a primária, o primeiro ano e o segundo. A escola primária fiz em Montrogolo. O primeiro ano e o segundo fiz no ensino doméstico, nas professoras lá que fizeram isso. Depois vim para a Leiria, onde fiz o quinto ano aqui no Correio Mateus. Depois fui para Coimbra, onde fiz o sétimo ano na altura de Dom João III, agora é não sei quê, não sei como é que se chama, José Falcão. E depois entrei na universidade, em Geológicas, e por lá andei. Depois fui para Lisboa, mudei de universidade, fui para Lisboa, entretanto meteu-se o tempo da tropa pelo meio. Fui para a tropa já com 20 anos, 21 anos, 21. Vamos ter muito para falar. Vamos ter muito para falar. A universidade foi a Universidade de Coimbra? Coimbra e a Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências. A Universidade de Coimbra, entrou na Universidade de Coimbra quando? Em que data? Em que data? Em 1958. 58, ok. E depois veio para Lisboa já em... Depois fui para Lisboa em 62. Entretanto fiz tropa. Depois saí da tropa, fui para Lisboa, em 62. Depois fui chamado diversas vezes para a tropa e saí, umas 6 vezes. Fui chamado 6 vezes e 6 vezes saí. E acabei por, agora entrei na tropa em 59, em Vendas Novas, e acabei por sair, a última vez que saí, já foi em 1975. Portanto, de 59 a 75, exato. Janeiro de 75, quando passei à disponibilidade, definitivamente. Entretanto, andei por aqui, por Lisboa, por Coimbra. Mas viveu aqui também em Leiria, viveu em Monte Redondo? Sim. Como é que era isto na década de 50? Como é que era Leiria nesta altura? De que recordações, que memórias é que tem de Leiria nesta altura? Era uma cidade pequena, uma cidade onde praticamente toda a gente se conhecia. O liceu era muito pequeno, o liceu tinha, não sei, mas vá lá umas 8 turmas ou 10 turmas masculinas e outras tantas se calhar femininas, não sei. Era um liceu misto, mas tinham aulas separadas? Era um liceu misto, mas a entrada era a mesma e as raparigas eram por cima, no primeiro andar, e os rapazes por baixo, no resto do chão. E não se encontravam durante o recreio? Como? Não se encontravam durante o recreio? Não, era separado. E como é que eram as aulas e os professores? Têm recordações ou memórias de algum em particular? Não, assim, episódios assim que mereçam a pena, não. Depois eu saí do liceu e fui para o Correio Mateus. E lá havia, sei lá, não havia nada assim de especial, politicamente não havia nada de especial. Quando foi para Coimbra, quando foi para o liceu em Coimbra, já foi em que data? 1950? Olha, foi 54 ou 55. E foi para Coimbra porquê? Porque não havia aqui liceu, não havia 6º e 7º ano, era só até ao 5º ano. E foi sozinho ou foi com os pais também? Fui sozinho e estudei lá em casa. Fui estudar porque o meu encarregado de educação, que era de Coimbra, era advogado, e insistiu com o meu pai para eu estudar, porque o meu pai não me mandava estudar. Os teus pais o que é que faziam? O meu pai tinha um talho. Não vivia bem, vivia um bocado atrapalhado, não é?
como naquela altura, muita gente, e esse meu encarregado de educação é que insistiu, foi insistindo, até que eu fui para a universidade. Entretanto, o meu pai era amigo de um senhor que ia para a Praia do Torrão, ia lá só de vez em quando, que era o engenheiro Raul Ventura, que foi ministro do ultramar, e então ele ainda chegou a perguntar se o rapaz já fez o 5º ano, sim, sou engenheiro. Então eu não queres que ele vá para a Guiné? Não, ele é muito novo para ir para a Guiné. É mais o resto. Foi a primeira pessoa da sua família a ir para a universidade? Da minha família fui. Da minha família até lhe digo outra coisa. De Monte-Redondo, eu sou o segundo a ir para a universidade em 1959, porque o primeiro foi em 1850 e tal. Foi o Dr. Luís Pereira da Costa, o professor Luís Pereira da Costa. Foi professor em Coimbra de Medicina e veja bem o que era aquilo, porque só em 50 e tiraram o 5º ano, ainda alguns tiraram. Houve gente que tirou a escola industrial ou a escola comercial, na altura era comercial, alguns tinham esses cursos, mas para o liceu não foram. Só iam, ora, eu ia fazer que estava a mentir, não. Só iam os filhos de pessoas que fossem funcionários públicos, só esse é que iam estudar. De lá. Sei lá, mas para a universidade fui eu o segundo. Como é que eram as condições de vida das pessoas em Monte-Redondo nessa altura? As condições de vida em Monte-Redondo, bem que dizer, eram más. Eram más porque só algumas pessoas é que viviam razoavelmente. O resto eram 3 ou 4 famílias que havia em Monte-Redondo que tinham tudo e os outros não tinham nada. Os outros trabalhavam na fábrica, nas serrações, na pedreira. Está a ver, eu lembro-me dos ordenados da fábrica de serração em 1950 e tal serem de 5 escudos, 7.500, 7 escudos e meio por dia. E pagavam à semana. As pessoas com aquele dinheirito tinham muitos filhos, alguns tinham muitos filhos. Viviam conforme podiam, porque também iam plantando qualquer coisa nos quitaizitos que tinham. Mas nada, de resto eram as outras pessoas ricas, mas também eram pobres, na maneira de ser. Porque podiam ter muitas propriedades e tal, mas a não ser 2 ou 3 famílias, o resto vivia mal. O seu pai e a sua mãe sabiam ler e escrever? A minha mãe não, sabia assinar o nome e o meu pai fez a 3ª classe. Mas sabia assinar o nome dele e escrever. Fazer contas, isso aí eram negociantes, sabiam fazer contas. O meu avô era negociante de porcos no Alentejo e não sabia ler nem escrever. Mas contas sabiam fazer todos. Isso aí não se enganava. E a sua mãe fazia o quê? Como? A sua mãe fazia o quê? Minha mãe ajudava o meu pai no talho e era doméstica, fazia os trabalhos domésticos da casa. Okay. E quando foi para Coimbra para continuar os seus estudos, qual é que foi a opinião dos seus pais? Apoiaram? A opinião dos seus pais? Não, os meus pais, fui porque o meu pai quis que eu fosse porque, como disse há bocado, esse doutor Frutuoso Veiga foi meu encarregado de educação até ao 7º ano, insistia com o meu pai para me estudar. O meu pai, doutor, ele é novo, vem mas é ajudar-me e coisa e tal, e andou, e ele disse, senhora, vai para lá, mas eu não tenho dinheiro para pagar. E até o meu pai pagava às pessoas onde eu fiz o 1º e o 2º ano,
pagava com carne. Iam lá, levavam um carro para casa, faziam contas no final. E esse doutor Fortaleza era a mesma coisa. Pagava também com carne, porque não tinha dinheiro naquela altura. Depois é que a seguir o meu pai começou a viver bem, realmente quando eu já andava no 7º ano ou 6º ano, o meu pai começou então, a ter uma vida melhor, começou a ter propriedades, começou a comprar isto, a comprar aquilo. E pronto, e assim foi. E depois foi para a Universidade de Coimbra em 58. Sim. E como é que era a Universidade de Coimbra? Primeiro, o contraste também que deve ter sentido entre Monte Redondo e Coimbra. Entretanto, eu fui para a Universidade de Coimbra e estive um ano, fiz o primeiro ano e depois fui logo para a tropa. Foi logo incorporado, ok. Fui logo incorporado. Fui incorporado e depois saí lá, fiz a tropa e voltei novamente a Coimbra para continuar a estudar. Nessa altura já havia mais possibilidades financeiras da parte do meu pai. E o meu pai lá me aguentou durante esse tempo. E Coimbra era uma cidade muito tradicional, muito tradicionalista, aquelas histórias todas das queimas das fitas, as histórias dos rapanços, a história de os calores não saírem à rua depois das 6 horas, não podiam estar na rua se não eram rapados, as repúblicas, tudo isso. E eu aí comecei a andar por lá pelas repúblicas aqui, onde conheci muita gente. Por exemplo, quando conheci o Adriano Correia de Oliveira, que foi meu amigo, onde conheci o Abel, indivíduos conhecidos, que eu depois vou encontrar em Lisboa. Eu comecei por os conhecer em Coimbra, depois acabo por os conhecer em Lisboa. Mas Coimbra era uma cidade muito coisa. E então, a casa onde eu estava, a senhora que vivia com esse advogado, era muito reacionária. Ela não era reacionária, ela era uma tradicionalista também. Era os fatos de Coimbra, era aquilo tudo. E a gente andava ali, ia ao café, chegavam os bilhares, andava por ali, estudava quando podia. E pronto, e de resto, mesmo as aulas e aqueles professores, a maioria daqueles professores eram um bocado. Não, eram indivíduos que hoje fala-se, não é? Hoje os alunos falam com os professores, naquela altura não falavam. O professor estava na cátedra dele, falava cá para baixo. Eu, por exemplo, fui aluno do António Gedeão, ou antes, Rômulo de Carvalho, e chumbou-me. Se fosse hoje era uma chatice, se fosse hoje era conhecido de toda a gente, porque eu tinha médias de 13 a física, ele era professor de física, tinha média de 13 e 14 nos 2 primeiros períodos, ele deu-me 4 no terceiro período, para me chumbar porque eu não entreguei 2 trabalhos práticos. Vim-me embora para Monte Redondo, para vir estudar para o exame, e chumbei. Depois voltei novamente a Leiria, no ano seguinte, para acabar o 7º ano com 2 cadeiras, porque não se podia, com 2 cadeiras, não seguir. Mas na Universidade de Coimbra havia mais pessoas, mais estudantes que tinham, por exemplo, as mesmas origens sociais e económicas que a sua, ou sempre? Sim, havia muito, havia tudo. Havia os filhos dos doutores e dos engenheiros, e havia alguns filhos de outras pessoas das diversas terras. Eu, por exemplo, tive um colega que era conhecido também, que era o Graciano Neves de Oliveira, que foi professor de matemática, foi catedrático de matemática em Coimbra, foi da minha turma. E era um indivíduo que usou sempre uma capa e batina porque não tinha mais nada para vestir. E o pai dele não podia, também pagava a um tio dele. Ele estava em casa de um tio, que era chofer, era motorista dos serviços municipalizados, e foi lá em casa dele que ele vivia e estudava. E não tinha livros.
estudava nos intervalos das aulas os nossos livros que nós lhe emprestávamos. E chegou a Coimbra, foi para a universidade. Há uma história engraçada, isto é perder tempo, não é? Mas às vezes é preciso saber-se disto. O professor, que era o professor Esparteiro, que era lá das matemáticas, disse-lhe: o senhor é de curso, sou de Físico-Químicas. Ele era de Físico-Químicas, disse Graciano. Então tem 14. Ó, senhor professor, mas eu estudei, eu mereço mais e quero mais. Está bem, o senhor estudou, então diga-me lá isto, assim, fazer-lhe outra pergunta qualquer. Não há dúvida, tem 14. Ó, senhor professor, mas eu isto, aquilo e aquilo e tal, mas eu estudei, eu quero uma nota melhor e não sei quanto e tal. Já lhe disse: olha, o senhor é de Físico-Química, não é? Se quiser mudar para Matemáticas, eu dou-lhe 19. Se quiser ficar em Físico-Química, só tem 14. Sabe o que era a universidade? Esta é uma história autêntica, que depois foi perseguido pela PIDE. Ele depois vai para... É quando Coimbra começa a politizar-se. É naquela época de 62, 63, 64. Começa a tomar. Até aí não havia nada, era recomendado. Ele foi dar aulas para a universidade, ele foi assistente e foi expulso do ensino. Foi para a Inglaterra, doutorou-se com 24 anos em matemáticas puras, em Oxford, não sei lá, Cambridge, já não sei. Veio e foi para ele e a namorada, na altura, depois a mulher dele, que também se licenciou em matemática e também era assistente. E a PIDE pô-lo na rua, expulsou e ele viveu um bocado mal. E depois, a vergonha daquela gente, foram convidar a mulher para ir dar as aulas que ele estava a dar. Eram sistemas de coisas. Eu estive, na altura, em 62, quando foi uma crise académica de 62, eu fui dos que estive dentro do Palácio dos Grilos, que era a associação académica, que fomos para lá, barricámos lá dentro, e lá vivemos, lá estivemos, sei lá, mas uns 3 ou 4 dias ou 5, já não me recordo. Sei que Coimbra, nesse aspecto, era extraordinário, porque praticamente juntavam-se todos, íamos nos dar de comer pela porta, pelas escadas do pátio da universidade, depois lá para baixo, com umas cordas e tal, porque nós estávamos barricados lá dentro, até que vinha a polícia, a cavalo e aquelas coisas todas, e sem ser a cavalo, a pé, piadas, chegaram e tal, e então nós tivemos 2 professores a quem confiávamos. Um era assim, mas o outro era o professor Quintela, que era professor da Faculdade de Letras, e o outro era agora não me recordo o nome dele, Queiroz, professor Queiroz. Que nós pensávamos que eles eram, e o Quintela era, nós pensávamos que havia já os outros Martins de Carvalho, mas esses estavam noutras faculdades, não é? E tanto que nós depois fomos ali, estivemos lá, e então, sim senhora, chegámos a um acordo com a polícia e saímos todos, mas tudo ali em rebanho, direito ao estádio de Santa Cruz, ao campo de Santa Cruz, que era o campo da Académica na altura, ali no Jardim de Santa Cruz, e lá dentro fomos todos identificados e depois fomos embora. Alguns foram presos e os outros foram depois. Eu não fui preso, fiquei ali, saí e andei. Entretanto, faz tempo, mas claro que segui toda esta situação política sempre lá em Montredon, em Lisboa, na tropa, inclusivamente, tudo isso. O meu pai também era um indivíduo de esquerda, o meu sogro era um indivíduo de direita, eles não se davam. Depois
pronto, lá de Montargão, é o pai do, não sei se já cá vez não, o Moital. Praticamente. Quando é que começa a tomar, é na universidade que começa a tomar consciência política? Ou já tinha uma consciência política? Já cá. E na universidade há uma coisa engraçada, porque as pessoas de Coimbra eram muito mal nesse aspecto. Por isso é que eu digo, só a partir de 61, 62, é que realmente começou a haver mais coisas. Mas até aí, ainda por cima, fui parar a uma casa em que a senhora era muito tradicionalista. E aquilo era, só se falava no Salazar, só se falava nestes, naquele outro. Portanto, aquilo até ali era dúbio, embora eu já era, o meu pai, como era de esquerda, tinha sido apoiante do Norte de Matos, e tudo isso, embora nunca o tivessem também, nunca foi grandemente perseguido, embora fosse seguido, não é? Não o perseguiram, mas seguiram-no. Pela polícia? A polícia tinha-se... Pois, politicamente. Portanto, Coimbra era assim um bocado... Só depois é que começou a haver qualquer coisa. No tempo depois, quando é a coisa de 67, não é? Em 67, para daí eu andava na tropa. Depois eu perdi muito tempo sem andar na tropa. Eu andei na tropa 9 anos e tal. Tropa obrigatória. Mas 9 anos não foram seguidos, eram... Pois, não foram seguidos. Por 6 vezes. E então em 1970, depois então fui para a Faculdade de Ciências para Lisboa. E veio para Ciências em Lisboa porquê? Porque eu já andava em Ciências em Coimbra. Sim, mas porquê é que veio para Lisboa? Fez a transição para Lisboa? Fui para Lisboa porque, primeiro que tudo, a tropa estava lá, foi para lá que me mandaram, foi para lá que eu fui mobilizado. E segundo, porque a minha mulher foi para lá estudar. A sua mulher também era aluna na Faculdade de Ciências? Não, ela tirou o curso do Instituto Industrial. Então, como foi para lá em 62, eu também me mudei em 62 para lá, matriculei na universidade, embora muitas vezes não estava lá porque tinha a tropa, tinha isto, tinha aquilo, tinha aquilo, eu dei algumas, 9 ou 10 recrutas, foi uma vida muito má. E entretanto fui mobilizado, entretanto em Lisboa eu entrei sempre naqueles comícios e tal que havia à porta fechada, com amigos, o Adriano, que iam muitas vezes a Lisboa, esse visita das repúblicas, muitos que eu não me recordo bem, mas havia mais, mas que não são assim tão conhecidos. E lá estive, eu fui colega na tropa de um indivíduo, foi ele que nos politizou praticamente àquele quarto, e naquele quarto tivemos a sorte porque era um quarto de esquerda só, e os indivíduos, um ou dois indivíduos de direita que lá estavam, por eles desapareceram e foram pedir guarida noutros quartos, que era um indivíduo chamado Zé Bernardino, que foi preso 8 anos no PCP, foi tudo coisa, e o Hernani Pinto Basto, todos esses é que quando eu vou então para lá, e entretanto depois fui chamado, mais tarde saí e tive 4 anos saí para a tropa, sem me chamarem. Entretanto em 1970 chamaram-me novamente para o curso de capitães. Chamaram-me para o curso de capitães e aí é que realmente houve ali um bocado de coisa, porque eu era, aí já eu tinha cadastro na PIDE, mesmo em Montarredondo, já vim de Montarredondo, de Coimbra, de todas essas zonas aí, e é quando vou tirar o curso, chamaram para tirar o curso de capitães, como qualquer pessoa tentou safar-se, tentou ir-se embora, baixei ao hospital,
andei de um lado para o outro, fiz não sei quanto, mas mesmo assim não consegui. Mesmo assim, na tropa, fui colocado aqui no R7, em Leiria, e cheguei lá, eu era tenente, cheguei lá e não me puseram a fazer nem oficiais de guia, nada. Só me diziam assim, deixa andar para aí, mas nada, eu ficava admirado. Então, mas nem oficiais de dia me deixam fazer. Não, nem oficiais de dia. Entretanto, as barracadas para lá, com outros indivíduos, certa fricção entre os indivíduos do quadro e os indivíduos milicianos. Eu ia, por exemplo, de sapato castanho e meias vermelhas para a tropa, isto é uma coisa. As hierarquias foram abaixo, não me puseram sob a dependência de um alferes, que era advogado, e então a justificação que me deram foi que eu aprendi a justiça porque como tinha que ir para a África, depois tinha os autos para resolver e tal, não sei quantos, era melhor treinar. Mas serviços, nada, não me deixavam, deviam ter medo de mim, com certeza. Não, porque com certeza que através da PIDE deve ter para onde as pessoas vão, ia o cadastro, não é? E eles ali, não sei porquê, tinham medo de mim, não? Eu nunca fiz mal a ninguém, e agora estar lá, entretanto. Então, mas estava registado na PIDE, porquê? Porquê? Olha, o que é que tinha andado a fazer? Por bufos, não é? Muitas vezes, aquilo desde o início, desde ainda novo, ainda garoto, eu já andava na escola, o meu pai também era de esquerda, desde garoto que andava por lá, até por escrever nisto, escrever naquilo, já éramos acusados de tudo. Escrevia em jornais? Como? Escrevia em jornais? Não. Fazíamos peças de teatro, lá em Montragondo, às vezes, mas que não tinham piada nenhuma, mas que havia algumas já políticas, com um bocadinho político. Uma ou duas, e que eram proibidas aqui no país e nós lá fizemos lá. Por exemplo, e no salão paroquial. Quais é que fez? Lembra-se de quais é que eram? Quais é que eram as peças de teatro? Quando é que eram nas férias? Eram nas férias, como nós, aquilo era só praticamente um grupo de estudantes que vinha de férias e juntávamos-nos todos e fazíamos uma peça ou duas peças de teatro ali em 3 a 4 dias. Era sobre o quê as peças? Como? Eram sobre o quê as peças? Eram sobre aquelas coisas que o povo gostava, não, que a igreja deixava. Aquelas peças mesmo, só que nós depois ganhámos uma certa coisa e começámos a fazer teatro mais sério. Por exemplo, fizemos os 3 Fortes da Teresa Rita, fizemos mais outras peças que estavam proibidas e nós conseguimos levá-las lá à cena. Depois, claro, sei lá. Portanto, para além de dinamizavam peças de teatro que eram proibidas. Sim. E por isso acabou por estar registado? Não, uma ou duas. Ok. Um dos atores até mais importantes, que era esse tal João Moitala, que penso que também disseram para ele ser ouvido, não sei se ainda bem se não. Ele era seu colega? Ele era ele era meu cunhado, era mais novo, mas era meu cunhado. E naquela altura ainda não era meu cunhado, mas visto de resto. E, por exemplo, propaganda política distribui alguma coisa? Sim, nós distribuímos alguma propaganda política e conseguimos lá levar até, mas já depois do 25 de Abril. Ainda lá foi o Luís Cília, ainda lá conseguimos levar, portanto éramos indivíduos que já tínhamos conhecimentos para isso. Eu cheguei a levar o Zeca Afonso, cheguei a levar aquele indivíduo da música, o Zé Manuel Osório, o Zé Osório. Tudo isso, quer dizer, quando às vezes iam passagem, passavam sempre por lá por um café que lá havia, que era o Canas, que era um café onde se falava de tudo, e até de política se falava. E
pronto, e era essa a situação daqui. Mas a maior parte do tempo eu passava por Lisboa e na Tropa. E em Lisboa, foi quando se politizou mais? Tomou... Sim. E muito por influência do... O que é que acha que contribuiu mais para a sua politização? Tinha dito que esteve com um colega no mesmo quarto e que o quarto eram todas pessoas de esquerda e que foi nessa altura... Sim, mas foi isso tudo, quer dizer, porque como é que nós nos politizamos? Politizamos porque juntamos-nos em grupos que praticamente são todos da mesma, falam as mesmas coisas. Havia um cafezito em Lisboa, onde aparecia muita gente, mesmo quando os estudantes e alguns colegas de Coimbra iam a Lisboa, há aquelas manifestações que havia já, não é? Era lá que nos encontrávamos todos num cafezito que só lá cabia umas 5 ou 6 pessoas, mas o resto era na rua, no passeio, no Brancampo, na rua Brancampo. Era a Joaquina Brancampo. E aí era aí que nós nos reuníamos e que falávamos disto, daquilo, daquilo outro. E depois já foi quando começou a ir tudo a guerra colonial, já andava em grande coisa. E eu, como ainda não tinha ido para lá, ainda não sabia, mas já ouvia falar dessas coisas todas. Lia livros políticos? Sim. Sim, não, isso líamos bastante. Mesmo livros políticos, escritores de esquerda. Lembra-se de alguns dos livros que leu? Como? Lembra-se de que livros é que lia nesta altura? Bom, sei lá agora, mas sei lá agora, é que não me lembro. Mas, por exemplo, o Garcia Márquez, aquelas revistas do Fidel, que andava naquela altura, era o Che Guevara, que era um grande daquilo. E então, todo aquilo, tudo que era relacionado com os políticos de esquerda, nós líamos tudo, lembro-me do indivíduo, mas isso eu nunca cheguei a esse ponto, mas aquilo, não sei se aquilo era para dar as vistas, não, porque depois esse indivíduo depois apareceu, deixei até se ele era da PIDE. Aparecia-nos a ler o Capital, do Marx, aparecia a ler aquilo tudo, aquele de coisas, e era ótimo, deixa-te andar, deixa-te estar para aí. Era um estudante? Não, tinham profissões, sei lá, pintores, trabalhavam eu não sei o que é que eles trabalhavam, alguns, mas aquilo, e muitos deles até, há muita gente que ali havia, que eram indivíduos que escreviam nos jornais, por exemplo, olha, Tadeu, que escrevia no Diário de Lisboa, que é pai da mulher do António Costa, que eu andei nessa altura, cheguei a andar com ela ao colo e com o irmão Pedro, por exemplo, esse escrevia no Diário de Lisboa, o António Tadeu. E havia o Rei das Guerras, mas isso era só mais aquela literatura depois de guerra, mas às vezes sem, politicamente, nada. E aproximou-se? Como? Começou a politizar-se quando veio para Lisboa, 62, 63, e aproximou-se de alguma organização política, por exemplo, do PCP ou... Não, nós contactávamos com indivíduos do PCP. Contactávamos? Mas não estávamos na clandestinidade. Mas não era militante do PCP? Não era militante do PCP. Mas conhecíamos militantes do PCP, mas que não se podiam conhecer, é evidente. E alguns andavam fugidos, às vezes apareciam lá, e depois iam embora, desapareciam outra vez.
no meu caso do Zé Bernardino, que foi preso, acho que é 62, foi logo ao princípio, foi logo quando eu fui para Lisboa, para Lisboa, pois. Mas só veio para Lisboa a partir de setembro, ou seja, teve, a crise académica viveu-a toda em Coimbra. Não. Não, praticamente a crise académica não a vivi bem, porque eu estava na tropa. Mas a crise académica vivia em Lisboa. Estou a falar de 62. 62 em Coimbra. 62 Até 62 em Coimbra. E foi nessa que eu entrei depois. Depois é que toca a crise de 68 e 9, não. Sim. Ou 66. Já não me recordo. 69, 68, 69. 69. Desse, mas foi Coimbra, mas já era em Lisboa. Porque Lisboa já tinha passado, na altura os Coimbra pensavam que realmente andavam mais à frente, mas não, Lisboa estavam mais à frente. Depois, mais tarde, eles até vinham para Coimbra e iam lá muitas vezes àquelas manifestações que havia, assim meias camufladas olha, por exemplo, uma grande luta que se fez no final académica, na final da Académica Benfica, Académica Setúbal, não sei o quê, que ia lá o chefe de Estado e tudo, lá também a assistir, e depois que houve ali, era para a polícia, já toda ali cá fora a ver, e de resto tudo assim, era aqueles festivais do Coliseu, alguns festivais que havia no Coliseu, assim, uns à escapa, sem ser à escapa, ou com outras intenções, pensavam que eram outras intenções, não é? Portanto, de resto, era Boémia, e era na Boémia que realmente, também na Boémia se juntavam os da mesma cor política. E era assim que se vivia até naquela altura. Não éramos muito metidos em organizações. Depois, na altura, quando as organizações políticas começaram a tomar nas universidades, MRPP e aquelas coisas todas, já eu estava em Moçambique. Já eu estava em Moçambique na tropa, no serviço militar. E lá também fizemos também parte, mas já depois do 25 de Abril, juntamente com os outros oficiais milicianos, e assim tive problemas também, porque às vezes disse que eu também, como era capitão, eu não era bem quisto, não era bem visto por estes capitães do quadro. Os que fizeram o 25 de Abril, fizeram, porque começam por fazer contra, porque nós não éramos culpados, nós fomos chamados para o curso de capitães, íamos como capitães e graduavam outros em capitães e outros promoviam-nos, outros eram promovidos, outros eram só graduados e, entretanto, eles começam a oferecer a estes capitães milicianos a entrada nos quadros e a passar à frente aos outros. E é por isso que os outros se revoltaram, que os outros capitães se revoltaram porque, ao princípio, acharam muito bem, porque deixaram deles ir para o mato, e disseram, alta, aí está tudo bem. Mas depois revoltaram-se de princípios, uma revolta precisamente contra de classe, não é? Contra nós, não tínhamos culpa nenhuma. Então, nós andávamos a fazer o serviço deles, não havia ninguém, eles não tinham já gente, eles já tinham ido uma vez e duas vezes à África, para o mato. Chegámos nós, eles começam a mobilizar os outros oficiais que tinham feito e que já estavam em casa há muito tempo. Chamámos outra vez então, para irem para o mato, e aí quando realmente eles viram que estavam a ser prejudicados pelos outros, esses milicianos estavam-lhes a passar à frente, não é o meu caso, mas estavam-lhe a passar à frente, eles aí, isto não foi só não faz só há 50 anos, eles já andavam
há mais tempo que já havia o problema desses capitães. Mas a primeira vez que foi para a África foi em 1970 ou já tinha ido anteriormente? Não. Não, a primeira vez que fui à África foi a Angola, em 68. Estava em Angola quando Salazar caiu da cadeira. Mas foi numa viagem de curso, de geologia. Ah, foi numa viagem. Okay. Estivemos a andar, visitámos Angola toda. E depois, em 70, é que eu fui chamado para a tropa novamente para ir tirar o curso de capitães. E é aí que é colocado em Moçambique. E é a partir daí que eu, depois em 72, avalo para Moçambique. E é colocado onde em Moçambique? Fui colocado no depósito de base de intendência, subdiretor do depósito de base de intendência, que já era capitão. Eu nunca fui promovido cá, enquanto que os meus colegas, os outros amigos meus e que tiraram o curso de capitães comigo, foram promovidos a capitães cá. Eu nunca fui promovido, eu só fui promovido na data do embarque. E pronto, e chegámos, mas depois quando chegámos a Lourenço Marques, eu fui para Lourenço Marques, para Moçambique, Lourenço Marques na altura, e fui no DBI, e lá estive 2 ou 3 meses, e pedi logo para ir para o norte. E então fui para a ilha de Moçambique. E aí fiz o resto da minha tropa, 30 e tal meses ou 30 meses, comandante lá da bateria, comando e serviços na ilha de Moçambique. Mas antes disso estive no depósito de base de intendência em Lourenço Marques, que era quem fornecia tudo para a província. Ar-condicionados, caixões, tabaco. Ou seja, só regressou a Portugal depois do 25 de Abril? Eu tive conhecimento do 25 de Abril no dia 26, de madrugada, lá para as 4 da manhã. E depois regressei em dezembro, 13 de dezembro de 1974. Portanto, estive aí esse tempo todo, ainda como capitão lá na tropa, lá nas coisas, aquilo já era uma... Pronto, já se tinha dado a revolução, já se tinha dado aquilo tudo, já era a Frelimo, já conversávamos com a Frelimo, já tínhamos coisas, assisti lá aquelas revoluções de Joana Simeão, assisti ao 7 de janeiro, ao 7 de junho, não sei o que, 7 de julho, não sei o que, em Lourenço Marques, e na Beira, assisti a essas coisas todas. Mas já como depois do fim, mas mesmo assim nós com outros oficiais, tanto militares de carreira, como milicianos, juntámos todos nessa altura, estávamos todos juntos, a favor, portanto, do 25 de Abril e a lutar para que as coisas andassem para a frente. Mas como é que foi o ambiente em Moçambique depois de se ter a notícia que em Portugal se deu uma revolução? Lembra-se? O ambiente só foi mais ambiente aqui não houve assim grande modificação, a não ser no exército. Houve uma certa modificação, mas também muito pouco. Os generais, estava lá o Calusa de Arriaga, estava lá o coisa, na altura não. A seguir outros que vieram a seguir ao Calusa. Os colonos lá continuaram a ter esperança de lá ficar e continuar a vida normal deles. Só quando para o fim do ano, já eu estava a vir embora, e começou a haver, e começa quando a parte, a direita, não é? Lá, os colonos, a Joana Simeão, começam a revoltar-se, a fazer movimentos e marchas, e claro que a Frelimo caiu-lhe logo em cima, não é? E aí o exército, não deixaram andar aquilo mais para botaram todos esses movimentos que havia,
E aí é que os brancos, os colonos, começaram a pensar melhor e quando se dá então a independência é que eles abalaram depois todos. Porque até ali eles estavam convencidos que a coisa ainda se compunha e que realmente eles ainda iam continuar com a vida que tinham e que não podiam, não é? Porque aquilo era... Eu, por exemplo, na tropa, era chefe da psico, que era uma coisa engraçada porque era uma organização que aquilo era mais ou menos, não era bem, aquilo era militar, mas quem mandava era a PIDE. A PIDE lá não tinha, não era igual à de cá, não era igual, era PIDE na mesma. Simplesmente era diferente. Era diferente. Nós falávamos com eles, fazíamos reuniões com eles por causa da psico, da ação psicológica. Nós íamos governar, quer dizer, íamos fazer patrulhas para proteger os negros que iam vender o algodão, que iam vender isto e que os brancos pronto, faziam negócio com eles, mas aquele negócio que não era lícito e nós íamos obrigá-los, aos brancos, terem que pagar e estabelecer preços para o algodão e não deixar vender mais barato. E então os brancos começam então a não gostar da tropa. Enquanto nós os protegemos, tudo bem, mas quando dissemos assim, é preciso que paguem como deve ser aos negros, é preciso que os tratem bem, é preciso que façam isso, eles aí não gostaram já e uns até entenderam. Eram aqueles também que nunca os tinham tratado mal, porque também nem todos os brancos que lá estavam, nem todos os colonos tratavam mal. E eu então era por assim dizer, o chefe ali daquela zona, que eram 100 por 200 quilómetros da área, eu é que tinha que andar por ali naquelas feiras. Eu não andava por lá, quem andava eram os alferes, os ferriéis, os soldados, que iam fazer essas patrulhas. Eu ia de vez em quando, mas eles iam para proteger os negros. E, portanto, a PIDE era assim uma polícia que não era como cá, não é? Para os brancos, para os pretos, dia. Isso é que era o... Assistiu a muitos casos de prisão, de pretos, havia, e de alguns brancos. Não eram muitos, mas alguns brancos, mas o resto havia a PIDE, e depois o trabalho forçado. Eles obrigavam-nos a trabalhar, não é? Eles obrigavam-nos, não os deixavam ir de uns lados para os outros, as cantinas, os cantineiros das pessoas da roça, das machambas e daquelas grandes terras, que era do Ferreira dos Santos, tinham todas elas cantinas, uma espécie de supermercados dentro das lojas, e em que vendiam aos negros que andavam a trabalhar produtos, por exemplo, bicicletas. Eles gostavam muito de uma bicicletazinha, vendiam bicicletas, e enquanto não pagassem, não podiam sair de lá. E depois eles enfiavam outras coisas, eles iam se endividando, porque o negro não tinha a noção do... Não... Era a vida de todos os dias. Não era como o branco que queria poupar para viver depois mais tarde. Então o preto endividava-se e depois estava ali, eles diziam, não, eles são livres, depois são. Estavam era presos por causa das dívidas que tinham, eles é que os obrigavam a fazer as dívidas, para obrigar a entrar, mas em certa medida era verdade, para que eles não pudessem sair. E quando regressa a Portugal já é em dezembro de 74. E regressa a Portugal em que condições? Vem
vem, chega a Portugal e o que é que encontra? Enquanto Portugal em festa. Então pronto. Depois já uns foram uns PS, outros PCPs, outros não sei quantos, e foi assim. Mas depois disso, praticamente que não era escondido. Mas foi para Lisboa, veio para Leiria? Vim para Leiria, vim para a Marinha Grande. Ok. A sua mulher nessa A altura? minha mulher já cá estava na Marinha Grande. Eu já vivia na Marinha Grande desde 69. Ok. E como vim só em 75, já tinha casa na Marinha Grande e tal. E depois vim para a Marinha Grande. Para a Marinha Grande, depois trabalhei por aí. Trabalhei no talho do meu pai, tive casas trabalhei nos parques de cantismo, fui no Pedrógão, na Vieira, tinha um restaurante e um salão de festas em Monterredondo. Chegou a concluir o curso? Não, quase, mas não. Era o curso de? Geologia. Geologia. Acabou por nunca concluir, mas a sua mulher concluiu? Sim. Minha mulher depois foi para professora aqui na Marinha Grande e eu depois vim e também fui para professora de Biologia na Marinha Grande. Ok. Mas isso já posteriormente? Posteriormente. Na zona da Marinha Grande, no pós-25 de Abril, deram-se muitas greves ali naquelas zonas das fábricas. Sim, havia. É como é praticamente a todo lado, e havia grandes manifestações, essencialmente. E aquilo era uma zona de maioria comunista. Depois começou a passar a socialista e agora não sei em que é que já vai. Agora já nem socialista é. E recorda-se de algumas greves em específico que tenham tido lugar na Marinha Grande? As greves não eram assim greves de grande coisa, eram greves das fábricas. Sim, que fábricas, por exemplo? Sei lá, ali do Santos, não sei se o Santos Farosa, mas penso Santos Farosa, a minha memória agora para o nome das fábricas, conheço-as todas, mas isto é os anos. Mas, por exemplo, os operários lutavam, por exemplo, pelo melhorias de salário? Sim. Era essencialmente isso ou tinham outro tipo de reivindicações também? Por salários e por modo de vida melhor, pronto, para que e lá dentro, no trabalho, e para que com condições de trabalho melhores do que aquelas que tinham. Mas não houve assim grandes problemas, porque a Marinha Grande já era uma zona onde se ganhava bem, onde se ganhava melhor. Comparativamente com o resto Relativamente com o resto, mesmo até, ao princípio aqui em Leiria, vivia-se, quer dizer, Marinha Grande tinha ordenados naquelas fábricas um bocadinho mais altos do que os ordenados aqui da zona de Leiria e destas zonas todas. Assim como Vieira de Leiria também. Em certa altura também tinha ordenados um bocadinho maiores. Que eram as limas, os vidros, os aços. E agora aquilo, as fábricas lá, que acho que é só de um dono, eu lá tive que ir, mas era a produtora e essa era. E sabe se alguma destas fábricas entrou em autogestão ou não existiu? Eu acho que houve. Eu não estive bem dentro desse assunto, mas acho que houve uma ou outra que entraram. De resto, acho que não. E, por exemplo, Duas acho que não. E morava na Marinha Grande, por exemplo, os produtos que eram produzidos nestas fábricas que se encontravam em autogestão, sabe se eram vendidos à população ou... Não era só a população da Marinha, havia muita gente a ir lá comprar coisas,
comprar cristais, comprar isto, comprar aquilo. Agora praticamente não há já nada desse tipo. Agora é só garrafas, agora é só. Praticamente as fábricas só fazem. Só garrafas mesmo. Agora os outros, havia antes chaminés, todo o tipo de vidro, copos, agora nem isso já fazem lá. Agora é só garrafaria. E por exemplo, movimentos de moradores na Marinha Grande? De? Moradores, ocupação de casas. Existiu alguma coisa? Havia. A Marinha Grande era bem organizada nesse aspecto. Mesmo para os velhos, mesmo para os formados, eles têm ainda lá tem uma organização de reformados, embora aqui já estão praticamente velhos, aqueles que eram mesmo. Agora os outros já não lutam, já não. Mas ocuparam-se casas nessa altura? Não. Não? Não. Era uma ou outra, claro. Comissões de moradores, por exemplo, formaram-se? Como? Comissões de moradores, por exemplo? Sim, eu penso que eles tinham comissões de moradores e tinham muitos clubes. Tinham muitos clubes, organizações, mas clubes já antigos. Em que aos domingos e aos sábados, aos fins de semana, faziam festa, e essas coisas todas, e tinham a comissão de moradores de lá. Ok. E quando foram as primeiras eleições, também já estava cá em Portugal. Foi em 75, 25 de abril de 75. Sim. Foi as primeiras eleições. Lembra-se desse dia? Lembro-me. Como é que foi? Para a Constituinte. Para a Constituinte? Muita gente a votar. Aquela euforia, de votar e tal, mesmo aqui em Leiria, eu estava lá, eu vinha aqui em Leiria, eu vinha lá para a Marinha, eu votava na Marinha. Primeiro comecei a votar em Monte-Redondo. Até mesmo em Monte-Redondo havia grande euforia, embora a maior parte, e a primeira junta de freguesia que se fez lá, a junta depois eleita foi de direita. E o presidente da junta, por exemplo, que foi nomeado depois do 25 de abril, foi o pai da comissão administrativa. E depois houve as eleições todas e pronto, ganhou o CDS, ou não sei o quê, e lá ficou, mandar aquilo, depois ganhou o PS, agora acho que é o PS que lá está. Mas então o seu pai fez parte da comissão administrativa de Conde Redondo? da junta de Monte-Redondo. Monte-Redondo. Junta de freguesia. E depois o partido acompanhou esta legalização dos partidos políticos Não estava cá. Não estava cá nessa altura. Nessa altura ainda foi logo a seguir a 74. Toda essa coisa de 74 até dezembro eu cá não tenho memória nenhuma de cá, porque não vivia cá. E depois, quem no seu concelho, na Marinha Grande, quem é que ganhou nas eleições para a Constituinte? Como? Em 75, para a Constituinte, na Marinha Grande, quem é que ganhou as eleições? Foi o PCP. Foi o PCP. Foi o PCP que ganhou, acho que ganhou as eleições da Marinha Grande. Eu penso que tanto para a Constituinte como depois, durante alguns anos, a Câmara, uns dois, vá lá, deve ter tido uns 2 ou 3 mandatos, até depois foi o PS, e depois a seguir começou acho que voltou a ser outra vez o PCP, depois deixou de ser, e agora são agrupamentos de pessoas. E como é que foi para si votar pela primeira vez? Foi a primeira vez que votou? Foi a primeira vez que votou? Nessa altura? Sim. Nunca tinha votado? Não, para as eleições, não. Como é que foi? Isso foi a primeira vez. Calcula. O que é que sentiu? Como? O que é que sentiu? Partilha um bocadinho connosco o que é que sentiu. Fiquei contente e depois até contente e à vontade e com vontade de fazer coisas para que
vida corresse melhor. Não correu a seguir. Aproximou-se de algum partido político nesta altura? Não, aproximei-me do PCP. Ok. E do MDP, ao princípio, antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril aproximou-se do MDP? Antes do 25 de Abril era o MDP, não é? Movimento... Era a CDE. Mas como é que era? O MD... Veja bem a minha memória como ela está. Que já nem o nome Em 69, quando foram as eleições de 69, com a CDE e a CEUD, estava cá em Portugal? Em 69 estava votei ou não? Não sei se houve votação. Depois aquilo houve aquela toda e depois em 62 é que já não está. Em 69 estava, que lembro-me de que o fecho da campanha eleitoral foi na garagem do Eurosol, aqui em Leiria, com o Dr. Varela, com o Vasco Gama Fernandes, com o Sérgio, com o Silvestre, que eram os indivíduos que concorreram. Em 62, já não. 62, quando foi as eleições, foi 62. 73? 63, pois não estava cá já estava em Moçambique. Mas em 69 tinha participado na campanha, então? Sim, em 69 participei na campanha. E nestas arruadas que houve aqui em Leiria, e mais aqui em Leiria. O que é que se lembra dessas eleições de 69 e da sua participação nas campanhas? O que é que me lembro? Aquilo era normal, nós chamávamos, olha, vamos para aqui, vamos aqui fazer este coito, vamos a esta reunião com flantal, vamos fazer aqui uma marcha até ao Governo Civil, e depois a polícia não deixava, depois chamavam os responsáveis, o Dr. Varela e coisas, que era muito ativo nessa coisa. Lembro-me dele, por exemplo, ter sido chamado aqui ao Governo Civil, e nós estávamos no largo da Câmara, da Engenharia, ali, e lembro-me dele dizer, já naquela altura já se falava com o e tudo, mas ele já havia pessoas que falavam sem medo, praticamente. E ele era assim, ele chegou a dizer, se eu dentro de uma hora não estiver aqui, já sabem que eu estou lá enfiado dentro. E claro que não esteve, não é? O tempo foi, mas o pessoal estava todo para ir para lá. Teve muitos confrontos com a polícia? Não, os confrontos que eu tive com a polícia foi alguns há um em Lisboa, foi naquelas manifestações que se faziam e que se fazem, lá dos estudantes, foi... Estas manifestações eram sobre o quê? Porquê é que se manifestaram? Era contra o Estado. Mas eram manifestações dentro da universidade ou nas ruas de Lisboa? Na universidade e depois aqui passava para as ruas. Porque normalmente até eram mais estudantes, eram mais aquilo que se noticiava, era mais lutas de estudantes e manifestações do que realmente de outra gente, do público. Eram manifestações sobretudo de estudantes, quase que não... Sim. E a polícia nessas manifestações atuava também? Pois, e claro que toda a gente sabe o que se passou na cidade universitária, o que se passava lá, não é? Que a polícia de vez em quando, ia lá buscar as pessoas, a gente sabe que... Pronto. Lembra-se O que foi em Coimbra, não estava lá, mas foi, sei. O que foi no Porto, pouco havia, e de resto eram só as universidades que existiam. Não existia mais universidade nenhuma. Existia a Débora, mas a Débora era assim mais coisa, e havia, não sei se já existia a Aveiro.
Mas era o Porto, Coimbra e Lisboa, eram as três. Em Lisboa, aproximou-se da Associação de Estudantes? Não, nós estávamos na Associação de Estudantes de Londres, da Faculdade de Ciências. E na cantina, e na associação. Pronto, havia aqui na Faculdade de Ciências, a associação era um edifício à parte, junto ao Jardim Botânico, não é? Onde nós fazíamos já naquela altura cantorias, protesto, o Zé Capons, o Padre Espanhais, isto em, sei lá, 62, 63, 64, tudo na associação, lá dentro. E, por exemplo, lembra-se de ir ao Cineclube? Como? Ao Cineclube? Não. Não foi? Não era muito de cinemas. Mas gostava particularmente da música? Gostava particularmente da música? Era a música de intervenção naquela altura, era o que existia, não é? Agora, de resto, havia mesmo aqueles teatros de revista e tal, também íamos pouco. Os estudantes iam pouco a esses teatros. Mas, e era onde às vezes fazia alguma política. Os civis, nós fazíamos as nossas estudantes. E os civis iam ver revistas e de vez em quando tinham uma piada ou outra e pronto, e ficavam todos contentes. Tinha dito que depois do 25 de Abril esteve próximo do PCP, foi militante do PCP. Sim, não, estive e estou. Ok. Começou a militar no PCP em que data, mais ou menos? Como? A partir de que data é que começou a militar no PCP? Foi logo em 75? Não, antes. Antes mesmo? Antes. Mas antes do 25 de Abril? Antes já a simpatizar com o PCP e coisa, e o PCP ia ler o Avante e coisas, portanto nós, quando eu vou para a tropa em 59, é aí que realmente tomo mais conhecimento, mais além dos meus tempos de calor e dos últimos anos do liceu, mas quando eu vou para a tropa é que há uma politização muito maior através desse tal quarto onde estavam. Eles vinham às 2 da manhã, portanto chegavam às 2 da manhã de Lisboa ao domingo, não é? Porque na segunda-feira era instrução, segunda a sábado era instrução e íamos para Lisboa ao fim de semana. Vinhamos, eu não ia, eu ia para o Alcácer de Sal, eu vinha aqui para o dia. E lá para as 2h30 da manhã chegavam no comboio, e então traziam um Avante para nos vender a nós, que custava 25, dávamos 25 tostões, 2.500 por cada jornalista, que o Avante é formato pequeno. Portanto, já desde 58, 59 que era próximo do PCP. Sim. Mas quando é que começou a militar mesmo? Quando é que entrou? Eu nunca fui militante. Nunca foi militante, ok. É próximo. Eu fui sempre aderi ao PCP, é como quem diz, mas como simpatizante e votante. Ok. Aliás, na Marinha Grande era maioritariamente também uma zona de... Mas não foi lá que foi muito antes. Não foi lá, mas era maioritariamente comunista, era PCP. Mas não foi lá. Ok. E depois, nas eleições de 76, as eleições de 76 também participou na organização ou... Não, aí já não. Ok. Aí participava, ia votar, não é? Mas não andava, nem quem é que também participava, só os militantes. Os militantes dos partidos é que alguns, não eram todos, era uma quantidade mínima de militantes de partido. Não sei, o PCP que tinha mais gente assim a militar e tal, e a ir a fazer isto e colar cartazes e tirar cartazes e pronto. O resto dos outros não vejo assim muita coisa, depois a não ser depois mais tarde, com o Mário Soares e tal, com a Laminosa e com tal isso. Isso é que já aparecia muita gente, mas o resto...
Participou em alguma manifestação nestes meses a seguir ao 25 de Abril? Alguma manifestação que... Participava naquelas que existiam em Lisboa, praticamente. Ou aqui não existiu nenhuma, acho eu. Mas na Marinha Grande, de vez em quando, havia uma manifestação sobre. À escala. Na Marinha Grande. Mais nada. Íamos aos anos todos que fui sempre à festa do Avante, desde que aquilo começou até agora. Já não consigo ir, porque já estou velho, já não tenho pedalada para lá andar, mas ainda lá vou, de vez em quando. Deste ano lá fui. Um dia só já, não tinha 3 dias. Mas o resto, todas essas havendo manifestações, nós íamos às manifestações, fazíamos parte da manifestação, embora não fôssemos os organizadores eram os indivíduos que estavam mais na máquina dos partidos. E durante o verão de 75, assistiu também às... Verão quente. Assisti. E embora lá na Marinha não houve assim grande verão quente, houve mais aqui em Leiria do que lá, na Marinha. Montarrão também havia lá os movimentos. Ainda fui ainda cheguei a ir para a praia enquanto estavam a dizer que vinham, que os americanos iam desembarcar ali a sul da Figueira. Ainda para lá fui, olha, depois ficámos lá, fizemos lá uma barraca e íamos no dia 1 de maio, íamos todos os anos lá ficar 2 ou 3 dias, fazer as nossas patiscadas e passar o 1º de maio. Durante o verão de 75, se recorda, por exemplo, de ataques a sedes de partidos? Sim, olha aqui no Largo da Sé, aquele partido, mas foi só ao Partido Comunista praticamente, aos outros não houve ataques. O Partido Comunista é que incendiavam, aqui no Largo da Sé, lá aquele ataque onde era o partido ali no pé do parque, e também houve tiros, eu não estava cá. Eu estive cá, este aqui também não, no escritório do Dr. Varela, que era ali, aqui no Largo da Sé. E o escritório dele lá em cima, onde é agora uma coisa médica, não sei como é que aquilo se chama, que era o escritório, também incendiaram aquilo, também estragaram, também vandalizaram aquilo no verão quente. O resto, para Montarrão não houve assim grande verão quente, mas ainda chegaram a ameaçar de morte algumas pessoas. Quem é que ameaçou de morte? Em Montarrão ainda ouvi dizer que chegaram a ameaçar de morte amigos meus, que ainda hoje são amigos, mas que naquela altura... Mas eram pessoas ligadas ao PCP que foram ameaçadas? Não, ao PS e ao PSD. Ok. Amigos meus do PS e do PSD. E assim mais acontecimentos? Não tem recordação? Durante o verão quente não se recorda de mais... Não, para aqui... Ok. Para aqui não houve assim nada de especial. Houve a história do Mário Soares na Marinha Grande, mas isso é uma história conhecida. Eu, por acaso, também lá não estava, vim a saber depois, e pronto. O resto é tudo pacato. E o que é que achou que foi as principais mudanças em Leiria, em termos sociais, políticos e económicos, nestes anos 74, 75, 76? Tinha assim alguma... Eu penso que foram muito grandes. Eu penso que foram. Isto modificou-se totalmente, não há dúvida nenhuma que não houve aí alguém que era contra isto e tal.
porque estavam a perder o coisa, mas a maioria do povo, hoje acho que não há ninguém que não diga que o 25 aqui na Leiria, na Marinha Grande, isso tudo, podem criticar os PCPs, podem criticar os PS, podem criticar, mas todos dizem que a vida está melhor. Pronto. E Leiria então desenvolveu-se, foi uma coisa doida, e a Marinha Grande a mesma coisa. Desenvolveu-se com, talvez não fosse com o 25 de Abril, mas o que é certo é que se desenvolveu. E tanto aqui como lá e como praticamente todas as terras dentro do país, não há dúvida nenhuma que penso que foi, que foram, que lutaram por isso e chegaram a ter depois a paga. Agora não sei como é que isto está. Vamos lá ver. No próximo ano vamos celebrar os 50 anos do 25 de Abril, é por isso que também estamos a recolher estas memórias e eu queria lhe perguntar qual é que acha que é a importância de nós celebrarmos e qual é que acha que é o significado do 25 de Abril? Eu acho muito bem. Acho muito bem porque o 25 de Abril já estava a ser esquecido. E há muita gente que o quer fazer esquecer. E se houver alguém que pegue nesse aspecto das comemorações do 25 de Abril, é ótimo. Eu penso que o 25 se vai, mesmo assim, vai ser bem comemorado. Penso.